plexo lombar e plexo lombosacro. Esse sistema neural ele é de extrema importância para a gente entender os sintomas que são referidos ou irradiados no membro inferior. Então, tanto da coluna lombar quanto da região sacral emergem ramos nervosos que vão para zonas específicas, tanto cutâneas quanto musculares. Então, saber a origem de um eventual sintoma que está à distância é importante, bem como algumas alterações que estão na periferia merecem ter uma abordagem de tratamento nessa região central. Então, num primeiro momento, para a gente entender esses plexos, a gente precisa saber o quê? Que a inervação que constitui esse plexo é formada pelos ramos anteriores do nervo espinhal. Um corte transversal da medula, o H medular, que seriam mais camadas, né? Seriam as 3 camadas da dura mater, aracnoide e pia mater. E aqui nós temos 2 raízes, uma raiz posterior e uma raiz anterior. A raiz posterior é quem traz a informação, né, a um gânglio da raiz posterior, e essa informação vai chegar até a medula. E existe também uma raiz anterior, que é uma raiz de qual sai a informação indo em direção à periferia. Quando essas 2 raízes se unem, ele tem a formação do nervo espinhal, e esse nervo espinhal vai fornecer um ramo curto, que é um ramo posterior, e um ramo mais longo, que é o ramo anterior. Então temos o H medular, raiz posterior, raiz anterior, que formam juntas o nervo espinhal. O nervo espinhal se divide em 2, um deles vai para trás e é bem curto. Vai para onde? Para o esqueleto axial. Então, para a musculatura paravertebral, processo espinhoso, processo transverso, faceta articular, todas essas estruturas recebem informação do ramo posterior do nervo espinhal. E o ramo anterior, que é mais longo,
vai para o esqueleto apendicular. Vai para a extremidade do nosso corpo, vai para a periferia. Então, quando a gente verifica no nosso paciente dermátomo, miótomo e esclerótomo, a gente está buscando o quê? As informações desses três tecidos: pele, musculatura e parte óssea, tanto na sua relação central quanto na sua relação periférica. E isso aqui pode induzir a gente a relacionar os sintomas com algum nível medular específico, com algum metâmero. O que a gente precisa para trabalhar o entendimento dessa região? Alguns níveis vertebrais. Vamos partir de T12, L1, L2, L3, L4 e L5. Os discos intervertebrais, no esquema do sacro, e o ilíaco. Ele tem os foramen sacros, 1, 2, 3, 4 e 5. Articulação sacroiliaca, crista ilíaca, espinha ilíaca antero-superior, espinha ilíaca antero-inferior e a região do acetábulo. O colo do fêmur, a cabeça está interna, trocânter maior e trocânter menor. Posteriormente, sendo a região da espinha isquiática, foramen obturatório, ramo púbico inferior, sínfise púbica. E uma estrutura importante vai cortar transversalmente essa região. É o ligamento inguinal. Então, mais uma vez, a gente tem alguns níveis vertebrais. T12, L1, L2,
L3, L4 e L5. Vamos colocar também a 12ª costela, da qual emerge inferiormente a ela, saindo de T12, um primeiro ramo, que é constituído por fibras de T12, que é o nervo subcostal. Ele não faz parte diretamente do plexo lombar, mas no esquema é válida a sua colocação. Então, nosso primeiro nervo é o subcostal, que sai de T12. Depois disso, a gente tem um ramo que vai sair de T12, de L1. O nosso número 2, nervo ilho, hipogástrico. Quem que ele inerva? O músculo transverso de abdômen, e o oblíquo interno. Depois a gente tem um ramo que sai de L1, o nosso número 3, o nervo ilho inguinal, dependendo do autor, há alguma variação desses níveis neurológicos. E o ilho inguinal vai para quem? Também para transverso de abdômen e para oblíquo interno. Então, a mesma musculatura inervada pelo ilho hipogástrico, só que um pouco mais inferiormente, bem próxima à inserção dela no ligamento inguinal. Depois saindo de L1,
de L2. Nós temos o nosso número 4. Nervo gênito femoral. L1 e L2. Lombar alta. A inervação muscular dele vai para o cremaster. E é importante a inervação cutânea, que vai para a região, tem influência na região escrotal e dos lábios. E os lábios maiores. Depois a gente tem saindo de L2, de L3. E L4. Número 5. Que é o nervo femoral. L2, L3 e L4. Responsável pelas cruralgias, pelas dores na face anterior da coxa. Quem que ele inerva? Os componentes musculares do quadríceps. Então, os vastos, lateral, medial, intermédio, o reto femoral, mais o sartório, e além do sartório, parte do pectíneo. Pectíneo que é adutor e rotador externo da coxa femoral. O nervo femoral, ele tem uma relação bastante íntima com quem? Com o músculo ilio-psoas, com o músculo ilíaco e com a região do triângulo femoral. Então aqui um asterisco pela relação íntima com o psoas, mais o músculo ilíaco e o triângulo femoral. Logo que ele passa pelo ligamento inguinal. Então, quem constitui esse triângulo? O próprio ligamento inguinal forma o teto desse triângulo. O bordo lateral, feito pelo sartório,
bordo medial pelo adutor longo e o piso, né, o solo desse triângulo, músculo psoas mais o pectíneo. Então, a alteração do tônus de qualquer um desses nervos, desses músculos, pode influenciar no nervo femoral. Ele está passando por esse triângulo femoral junto com quem? Junto com a artéria e a veia femoral. Então, é um conjunto. A forma mais fácil de palpar ele é encontrando quem? O pulso da artéria, e depois, lateralmente a ela, a gente tem acesso ao nervo femoral. A gente pode até fazer um teste provocativo, aprofundando o contato nele e vendo a referência do sintoma do paciente na face anterior da coxa. Quem faltou ali em cima é um ramo cutâneo. Saindo de L2. E de L3. Ele passa por baixo do anel inguinal e vai lá para a face lateral da coxa, número 6. Cutâneo femoral lateral. Inervação cutânea. Então, os pacientes que têm algum sintoma de parestesia na região do trocânter, na região próxima ao músculo tensor da face lata, só que na pele, pode ter uma relação com o cutâneo femoral lateral e com os níveis vertebrais de L2 e L3. Outros nervos interessantes que vêm para a região cutânea da crista ilíaca, até a região glútea, eventualmente, posterior na sacroiliaca, ou mesmo antero-lateral na crista ilíaca e trocânter, são níveis vindos da transição tóraco-lombar. Então aqui, transição tóraco-lombar. É interessante a gente ver os ramos cutâneos que vão à distância, tá, nos sintomas referidos pelos pacientes. E por fim, a gente tem mais um ramo. Sai de L2. L3.
e L4, número 7, nervo obturatório, que vai inervar quem? Parte do pectíneo e os adutores, adutor curto, adutor longo, adutor magno, mais o ciático e o grácil, todos inervados pelo obturatório. Nível de quem? L2, L3 e L4. Os mesmos níveis do nervo femoral, com uma relação íntima com quem? Com o foramen obturatório. Então, as alterações do ilíaco, isquio e pubis, podem ter uma relação bastante íntima pelo trajeto do nervo obturatório, pelo forame obturatório. Tensões da membrana obturatória também podem influenciar esse nível. Mulheres com alterações das vísceras pélvicas é relativamente comum a gente ver um estresse das fáscias da região ou da musculatura no períneo, que indiretamente aumentam essa pressão sobre a zona da membrana obturatória, que aumenta o tônus dos músculos obturadores e, consequentemente, pode influenciar na interface mecânica do nervo obturador. Sintomas nos adutores, algumas falsas pubeites ou pubalgias podem ser bem tratadas abordando L2, L3 e L4. Então, quando não está se cumprindo um papel de autocura na região, tem uma lesão crônica, ela não cicatriza, a inserção, seja do pectíneo, adutor longo, curto, magno ou grácil, ela não está evoluindo de maneira significativa, acaba sendo bastante importante procurar um nível neurológico de emergência dessa inervação. Então, esses ramos que foram citados até agora, eles são os principais constituintes do plexo lombar. E ainda existem o quê? Alguns nervos curtos e diretos, que vão para quem? Para o músculo psoas, para o músculo quadrado lombar, para o ilíaco e para os intertransversários. São músculos que são nervos que não têm ramificações à distância, mas que vêm justamente para a musculatura que está bastante próxima. Concluímos o plexo lombar. Tudo que tem aqui para cima, plexo lombar. E agora a gente dá início ao plexo lombosacro. Primeiro nervo. Vamos trabalhar já com ele, que ele acaba sendo provavelmente o mais conhecido. Ele tem uma certa fama para os nossos pacientes que são leigos, tudo se trata dele, nervo ciático. Primeiro, saindo da região aproximadamente de S2 a S4. A gente tem o músculo piriforme. Ele vai vir até a parte superior do
trocânter maior, sendo um rotador externo da coxa femoral. O obturatório ele passa um pouquinho mais interno aqui, ó, bem ao longo da incisura ciática. Aí, ó, um ciático. O ciático tem ramo que sai de L4 e passa na frente do piriforme. Ele vai para a região posterior da coxa, L4, mais L5. Mais S1. Mais S2. E S3 dá o nosso número 8. Ciático, que vai inervar os músculos isquiotibiais, bíceps femoral, semimembranoso, semitendinoso, mais uma parte do adutor magno. E depois ele vai se ramificar nos nervos tibial e fibular. A gente vai tratar em outro momento. Então, alterações na região lombosacral, por muitas vezes atingem o ciático, que possui 5 pontos de emergência. E depois, saindo de L4, passa por cima do piriforme e vai para a região posterior do ilíaco. L4, mais L5 por cima do piriforme posterior do ilíaco, mais S1 por cima do piriforme posterior de ilíaco. É o nosso número 9. Nervo glúteo superior. Ele é glúteo superior. Tem raízes que saem de L4, L5 e S1. E ele vai inervar os músculos glúteo médio, mínimo e tensor da fáscia lata. Ele é superior porque está passando aonde? Superiormente ao músculo piriforme, junto com a artéria glútea superior. E depois nós temos saindo de L5, por baixo do
piriforme. S1 por baixo do piriforme e posteriormente no ilíaco. E S2 por baixo do piriforme posteriormente no ilíaco. Nosso número 10. Que é o nervo glúteo inferior. Que vai para onde? Músculo glúteo máximo. L5, S1 e S2. Nós temos ainda uma inervação. Foi para o outro lado só por um fator didático, tá? De S1 e S2. Que vai para o músculo piriforme. Nós temos que vir de L5, S1 e S2. O músculo obturador. Interno. E para os gêmeos, superior e inferior. E de L4 de L5 e de S1. Tem a inervação para o quadrado femoral. O que é importante a gente relembrar? Que existem estruturas onde a inervação é mais vulnerável a ser comprimida. A primeira delas, a primeira relação neural que a gente tem é ainda na medula. Medula espinhal, que vai até aproximadamente L2, depois na cauda equina. Que vai até as raízes sacras e coxígeas. Então, lá dentro do canal vertebral. Então, processos discais que afetem o ligamento longitudinal posterior podem chegar a cometer dura mater, aracnoide, pia mater. Pode chegar até a inervação lombo-sacral, principalmente lombo-sacral. Depois, na emergência do nervo espinhal,
tem uma estrutura bastante importante, que é o foramen de conjugação. É uma interface mecânica de passagem da raiz nervosa, que vai constituir o nervo que vai para a periferia. Então, existem algumas práticas de mobilização neural que trabalham a mobilidade da inervação, deslizamento dessa inervação pela interface, porém, em alguns casos, é preciso trabalhar o quê? A própria interface, com mobilizações, com manipulações, mas a interface ela pode precisar ser trabalhada em caso de adesões, de aderências desse sistema. Sempre que um nervo ele é comprimido, não pensem só numa compressão mecânica. Sempre que a interface, o trajeto, a proximidade do nervo tem um processo inflamatório, pode ser que as membranas de deslizamento que recubram ele percam esse potencial. E se essa mobilidade ela é restrita, todo o fator vascular que vai para ele pode ficar pobre e o nervo fica vulnerável a ser comprimido em outras estruturas ao longo do trajeto. E outra estrutura bastante importante é o ligamento inguinal. O ligamento inguinal ele é importante principalmente relacionado a quem? Ao nervo cutâneo femoral lateral e ao nervo femoral. Então, os processos de cruralgias, as dores anteriores na coxa, é interessante investigar o ligamento inguinal e as estruturas que se inserem nele, os músculos oblíquos e transverso de abdômen. Se ele está inserido no ilíaco e no pubis, as disfunções, as alterações de ilíaco e de pubis também são importantes na clínica do nervo femoral. E daí a gente vai lá para quem? Para o nível neurológico dele. Então é um caminho de mão dupla, ele sempre está oscilando de um para o outro. Não pode esquecer que boa parte do trajeto da inervação anterior tem uma relação íntima com o músculo psoas e também mais inferiormente com o músculo ilíaco. E aqui novamente, quem entra bastante em questão é o nervo femoral. Outra estrutura nobre é o forame obturatório. Na relação com quem? Com o próprio nervo obturatório. As disfunções, mais uma vez, de ilíaco ou de pubis podem influenciar, e as disfunções dos músculos adutores. As alterações relacionadas a pubalgias, falsas pubeites. Investigar aqui nível neurológico do nervo obturatório. Músculo piriforme, na região anterior dele, uma relação com o ciático, com disfunções de sacro. 。
pelo coxo femoral, pela inserção do piriforme, ou então, se a gente for relacionar apenas o ciático, os níveis neurológicos dele, de L4 a S3. E aqui a gente pode considerar ainda na parte superior o nervo glúteo superior, na sua parte inferior o nervo glúteo inferior. Então, mais uma vez, as disfunções de sacro e coxa femoral influenciando em quem? Na inervação de todos os músculos glúteos, inervação e vascularização, e do tensor da fáscia lata. Então, aquele ciclista que vem com uma síndrome lá na lateral do joelho, para uma fáscia lata, para um trato iliotibial sobrecarregado, ele pode ter, na verdade, um padrão de quem? Da inervação ou da vascularização, sendo irritados próximos ao músculo piriforme por uma alteração de sacro ou do quadril. Sem falar que alterações à distância, como por exemplo um componente podal, uma pisada incorreta, também vai influenciar em todo esse mecanismo, ou que alterações das vísceras pélvicas e abdominais vai influenciar em todo esse mecanismo, ou que alterações diafragmáticas da cúpula ou dos pilares, que vão até L3, também vão influenciar nessa inervação. Outras tensões faciais à distância, captores oculares, captores do sistema manducatório, tudo isso cria uma interferência no bom fluxo neural que sai da região lombar e sacral e vai em direção ao membro inferior. Então, além de saber a anatomia, a gente tem que relacionar o quê? Toda a clínica e a individualidade do paciente. Foi um breve resumo dessa inervação. Eu espero que de alguma maneira tenha contribuído. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe com quem interessar e aguardo sugestões para um próximo tema.